Olá, pessoas amáveis da internet, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal, mais um react ao Inteligência Limitada com Super Xandão. Terraplanista traz argumentos contra o heliocentrismo. Super Xandão que voltou à evidência, né? Voltou a podcast depois de um hiato aí, né? Depois de algumas coisas, ele perdeu o canal, perdeu o Twitch, teve um monte de problema na internet, ele voltou para um podcast. Vamos ver os novos argumentos, ou os novos velhos argumentos sobre terraplanismo, e usar isso como desculpa para falar de ciência, biologia e tudo mais que é para encaixar. Mas antes, aqueles recados de sempre que você sabe que não faz sentido nenhum, mas eu faço, porque a gente tem que fazer. Qualquer tipo de engajamento nesse vídeo me ajuda. Like, compartilhamento, comentário e inscrição. Tô tentando bater 100 inscritos, falta pouco. Estamos chegando lá, talvez, ou não, já tenha batido quando esse vídeo sair. Não sei quando esse vídeo vai sair, mas quando eu tô gravando aqui, no passado, você tá vendo, o YouTube é a prova de que viagem no tempo existe, né? É que eu já tô divagando, devia estar fazendo react e já tô brisando aqui, mas, pô, é o que eu sei fazer. Viagem no tempo existe. Você está vendo um vídeo do passado nesse momento. Está viajando do passado através de. Não sei como funciona a internet, mas através da fibra ótica para a sua casa, ou através da internet a rádio, se for internet a rádio, ou através de satélite, se você tiver a internet do Elon Musk. E eu já me alonguei muito só para pedir inscreva-se. Mas é o que eu sei fazer. Se você gosta, se você gostou dessa introdução, deixa seu like aí, cara. Deixa sua inscrição se você achou interessante, legal, divertido. Ou você tá com pena de mim. Eu aceito também. Ajuda muito o meu trabalho. E chega de enrolação. Vamos lá pro Super Xandão. Rimou. E não foi a minha intenção. Eu rimei de novo. Deixa de falar é que o pessoal pega no seu pé o lance da terra, do terraplanista, né? Opa! Como começou isso? Vamos saber. Você viu aqui o debate do criacionismo? Pegar no pé. Eu acho interessante essa questão. Eu pauso. 5 segundos e já pausei. Mas eu acho que eu venho falando muito isso em alguns reacts. E eu acho interessante continuar falando, porque eu acredito de verdade que é uma visão interessante. Não é sobre. Tem certas coisas que não é sobre individualidade, sabe? As pessoas têm muito essa confusão, principalmente com cultura pop, por exemplo. Cultura pop, você tem muito problema que as pessoas se sentem donas de alguns tipos de filme, é, quadrinho, o que que seja, sabe? E quando você fala mal dessa coisa, a pessoa se sente diretamente atingida, né? Então você confunde muito a sua individualidade com aquilo que é discussão sobre um assunto ou sobre algo que é abstrato, vamos dizer assim. Então, por exemplo, pegar, sei lá, quando fazem vídeo, por exemplo, como eu tô reagindo aqui ao Super Xandão, eu vou falar alguma coisa do terraplanismo, provavelmente é tentar falar que terraplanismo não não é verdadeiro, pegar no pé do Super Xandão, sabe? É sobre o argumento, o tema, é sobre nós estarmos uma comunidade, uma sociedade e ideias fakes, ideias de conspiratórias, ideias problemáticas precisam ser debatidas e discutidas. E não é sobre o Super Xandão e nem sobre mim. E nem sobre as outras pessoas que falaram sobre o Super Xandão. Pode até ter pessoas que têm problema pessoal com o Super Xandão. Eu digo que não é o meu caso. Eu não tenho problema pessoal com ninguém na internet porque eu não conheço essas pessoas. Eu acho até meio ilusório você ter problemas, tipo, pessoalmente você ficar com raiva ou com ódio de um cara na internet. A gente tem, mas eu acho que a gente tem que lutar contra isso porque a gente não conhece. Eu não conheço o Vilela, eu não conheço o Xandão, eu não conheço o Monark. Eu conheço personas, eu conheço personagens. Personagens no sentido não negativo de que eles estão fingindo, mas personagens no sentido de que é um recorte que eles postam na internet. Agora, não tem como odiar uma pessoa que eu não conheço. Então, eu acho interessante a gente não levar tanto pro pessoal, sabe? Ah, falou com. Tá pegando no pé, tá falando mal de fulano, não gosta de ciclano. Às vezes é sobre o conteúdo, não sobre o mensageiro, sabe? Então, se o seu conteúdo tá sendo debatido, não leve pro pessoal. Não. Nossa, até travei aqui. Mas não confunda a sua subjetividade, o seu ser,
com aquilo que você defende, com aquilo. É que é louco, né? Porque tem coisas que nós defendemos que fazem muito parte de nós, né? Mas tente, acho que separar, porque eu acho que faz bem até pra sua saúde mental, sinceramente. Senão você vai ficar bravo e vai perder a estribeira com qualquer coisa relacionado a algo que você goste, ou algo que você defende, né? Né? Vi. O próprio Eberlin, ele é criacionista, Falou mas da ele Bíblia, não né? acredita Sim. em terra plana. Eu sei. Porque o pessoal confunde quem é Criacionista, criacionista, essa vertente, o criador fez ou o mundo. design inteligente, Sim. e são coisas diferentes, né? São coisas não diferentes. tá, normalmente, a maioria dos terraplanistas são cristãos, mas não necessariamente é uma coisa intrínseca. Não, Ou não é. Não. Aí é o seguinte, tá? Isso daí é outra coisa polêmica também. Tá. Bom, vamos lá. Só deixando claro que o Paquito tem uma opinião muito divergente disso. Ele acredita na Terra. Eu acredito na Terra toroidal. Exatamente. Ah, depois você me fala. Eu nem sei que teoria é essa. Depois Já você fala pra mim, fala então, isso. Não, Bolinha. é que a Terra tem o formato É zoeira, né? Provavelmente, ou não. de toros, que é o formato da rosquinha. Tem um Cara, buraco no isso meio? aí- Tem um buraco no meio. Isso aí só não é pior do que o astrofísico lá, o Bam aí da astrofísica hoje, né? O mais moderno, o Neil deGrasse Tyson falou que a Que ele Terra falou? tinha forma de pera. Que a Terra, na verdade, parecia mais com uma pera. Ele falou isso? Falou. Por incrível que pareça. Não, o Cadora fala mais. Não é, é que na verdade. Eu fico até com preguiça, porque na verdade ele tá tentando falar. Porque quando a gente fala que a Terra é uma bola, muitas vezes pessoas entendem que é uma bola perfeita. É um círculo perfeito. Por exemplo, como esse círculo de Durex. Eu estou aqui. Mas é que a questão é que a bola não é um círculo perfeito. A Terra, ela é achatada nos polos. E tem um polo que é um pouquinho, vamos dizer assim, entre aspas, um pouco menor. Daí pode parecer. A pera é tipo pra usar. Acredito, né? Eu não vi esse vídeo. Mas o que eu entendi só do Super Xandão falando é porque eu teria essa ideia também de falar da pera. Porque é tipo comparar a pera com a maçã, tá ligado? Porque a maçã, geralmente, ela é redonda. Tipo, a parte de baixo aqui é a mesma coisa da parte de cima. Já a pera, não. A pera, tipo, tem uma diferença daqui pra cá. Então, na verdade, não é que é uma pera. Eu acho que ele provavelmente usou a pera como uma metáfora. Pra falar, ó, gente, a Terra não é um círculo perfeito. A Terra é um círculo, mas ela é achatada. Os polos são achatados. E aqui é um pouquinho, vamos dizer, maior, entre aspas, assim, que em cima. Bom? Não sei se a minha explicação fez sentido, mas eu espero que tenha feito sentido. Porque as ilustrações são de um círculo perfeito. Quando a gente fala de um globo, as pessoas sempre imaginam um círculo perfeito. E desde criança, isso não é culpa nem da criança nem dos pedagogos. Mas você tem esse ensino de ciências de que é um círculo perfeito. Mas hoje em dia a gente já tem noção de que é um círculo, é tipo redondo, é um globo, mas não é perfeito. Tipo, não é isso aqui, entendeu? A Terra não é esse círculo perfeitamente simétrico. É sobre simetria e não sobre formato geométrico. Então vamos lá, vamos continuar. Uma É coisa. uma pera ou é um donut? Exato. Boa pergunta. E aí? Coloca pra gente aí, se tem, Debate? tem modelo da Terra toroidal aí, coloca Tem, na vou imagem. colocar. Coloca a Dá pra imagem. rolar um debate de 15 horas da Terra Dá. toroidal? Dá. Nossa. Caramba, Paquito velho, versus pelo amor de Paquito. Deus. Bom, a questão aí, Vilela, é o seguinte. Como você falou, né? Tem, por exemplo, o Marcos Eberlin. O Marcos Eberlin, eu já quero deixar claro aqui que eu sou um admirador do trabalho do Marcos Eberlin, embora eu discorde, né? O Adalto Lourenço, ele não sei. O Adalto Lourenço também. Gosto Também, né? muito do trabalho dele. Mas ele Muito não falou inteligente. qual que é Os o- caras são muito bons. Ele acredita em terra plana ou não? Eu Acho que não, não não, também, né? acho que não. Acho Tá. que não. Terra plana é um assunto complicado, Vilela. Eu vou dar a minha opinião. Eu Opa. acho que saiu de zoeira. Dois caras Como assim, fumando saiu de zoeira? maconha. Só? Ah, do nada, assim, uma Aí coisa o que cara saiu do falou, nada. velho, Puta, eu Vilela, acho você- que a Terra é plana. Aí eu falo, por quê? Porque chama planeta, não é redondeta, né? Essa Eu acho daí- que foi na zoeira, que Essa- o cara tava fumado. Essa daí é velha, hein? Essa daí a molecada aparece na live falando muito isso daí, Exato. viu? E faz sentido, né? Faz Pior que sentido, né? Os assim, pelo- maconheiros falam, eita. Claro que planeta não quer dizer algo plano, né? Mas o soar da palavra nos induz Exatamente, eu a fui falar, pô, é atrás o disso aí. planeta, É, é plano. Mas não, né? A questão é que assim, ó, Vilela, pelo contrário, o que eu acho é que o modelo heliocêntrico foi feito por pessoas que estavam usando droga, cara. É mesmo? Opa! Porque para esse negócio funcionar, você precisa de
tanta sorte, mas tanta sorte quanto o próprio Big Bang. E que através dele tudo se veio fazendo, e tudo foi se formando do jeito que a gente costuma aprender. É por isso que muitas pessoas, a maioria dos astrofísicos, biólogos e tudo mais, falam que, tipo, a gente vive num milagre, entre aspas, porque todas as características são perfeitas para a vida, assim, perfeitas. De novo, senão a gente entra naquela questão do Airbnb, né? Se é perfeito, foi criado. Perfeito no sentido de que se eu mudasse uma das variáveis que tem no planeta, a vida não existiria. E a vida como um todo, não só o ser humano. Então a gente tem oxigênio, a gente tem água, a gente tem um escudo feito pelos polos magnéticos, a gente tem o efeito estufa, a gente tem a camada de ozônio. Tudo isso junto ajuda você ter a vida na Terra. E realmente são muitas variáveis, mas essas variáveis foram comprovadas empiricamente. Elas não foram criadas. A gente vai para a natureza e a gente analisa essas variáveis e olha, tipo, ó, eu tenho aqui gravidade, eu tenho aqui fenômenos físicos, eu tenho aqui forças físicas, e eu tenho aqui fenômenos que explicam por que a Terra é esférica, certo? E, inclusive, o modelo que a gente tem de física prevê que toda a grande massa, por conta da gravidade, ela vai se formar esférica como o planeta se formou, como a Lua se formou, como todos os outros planetas e exoplanetas que a gente observa são esféricos. E não é porque a gente quer, porque a ciência quer, porque alguém quer, um físico quer. É porque é como a gravidade, que é uma força fundamental do nosso universo, faz a distribuição da massa. A massa se distribui dessa maneira uniforme através de um círculo, um globo. Né? Existem lugares ainda que existem alguns debates, né, de pessoas que colocam contrapontos a respeito da teoria do... A terra toroidal aí, ó. O Paquito colocou. Essa daí é o Donuts. É o Donuts essa daí, ó. Que maravilha, Cairia Paquito. ali, né? Que maravilha. Aí, Mas faz mais... daria a volta, Ô, né? Paquito, faz mais sentido... Não cairia não, né? Porque se daria a volta... Eu tô apontando com o mouse, acho que o meu mouse nem tá aparecendo na gravação. Não sei se vai aparecer o mouse, mas daria a volta por aqui, né? Sei lá. uma terra dessa do que esse globo molhado giratório aí imaginário, viu? Faz, inclusive Imagina. a gravidade faz sentido nesse. Por quê? Porque o que faz, cara? O que faz? Porque é o que Eu faz. perguntei, Tá, eu perguntei então pra faz. Roberta Duarte, ela disse que faz. Isso aí. Você tá Então- colocando o nome da Roberta Duarte aqui, hein? Eu tô, mas pode confiar. Tá bom. Esse lance de gravidade aí também, putz, Mas isso depois aí é complicado. coloca o modelo Mas de vamos terra lá. plana e a gente vai explicando aí em cima. Hein? Tá. Esse lance de gravidade, pô, começou a mentirada. Falou de gravidade, começou a mentirada. É complicado esse bagulho de gravidade. Mas pra colocar a foto certa no terra plana, hein? Não Como vai que ele, colocar... como ele o- procura... Não, lá, se você colocar modelo terra plana no Google Imagens, vai ter. Vai Só que vai aparecer? ter também muita imagem que é de gente que zoa, né? entendi. Mas se tiver muito errado, eu falo, ó, tá ruim Tá essa bom. imagem aí. Fechou. Mas enfim, o lance é o seguinte, né? Você tava perguntando da diferença dos criacionistas, no caso, por É. exemplo, do Eberlin, né? E que eu tava falando que eu sou um admirador do trabalho dele. Eu comprei o livro dele, fomos planejados, tô lendo o livro. Eu não tenho tempo para ler tudo numa pancada só, eu vou lendo aos poucos e também eu volto e gosto de reler o que eu já li, né? Para entender bem. Um livro excelente, falando acerca do design inteligente, que é uma teoria que faz muito sentido. E ela casa muito bem com o modelo de terra plana. Por quê? Por questões óbvias. Se nós temos um designer inteligente que projetou o mundo tal como ele é, então nós temos que levar em consideração o que está escrito ali em Gênesis, na Bíblia. Por que, que a gente tem que levar em consideração? Na verdade é muito simples, Vilela. Quando você lê Gênesis e você faz uma interpretação do texto, Eu só quero parar e aqui na questão do Super Xandão, mas é engraçado. Porque o Eberlin, ele sempre fala que o design inteligente não tem nada a ver com o cristianismo. E a galera discute isso e ele foge. Mas só queria deixar claro que não tem a ver, mas tem a ver, tá ligado? Por isso que se bate muito nessa tecla do design inteligente com o cristianismo. E o design inteligente é uma maneira de você reformular o criacionismo cristão. E o Eberlin, por exemplo, e outros design inteligentes vão falar, não, pra dar um grau de imparcialidade. Mas sabe que não é imparcial, e tá tudo bem, o problema não é isso. Só que
eu gostaria que se fosse mais sincero. E não se dasse esse verniz de. Não, design inteligente é feito por várias pessoas, até ateus e pessoas. Ali, que é literal, ao contrário de muitas pessoas que simplesmente batem o martelo e falam que aquilo é uma metáfora, não é. Aquilo ali é uma narrativa construtiva, exatamente falando como que o Criador fez o mundo, por que que ele fez e para quem ele fez. Qual que era o significado da criação. Mas tem uma discussão, né? Se dias são Sim. dias ou são eras, né? Não, Cada se- dia de criação, na verdade, não é um dia, são eras. Mas ele acredita. Ele acredita. A letra, Vilela. Então pra ele não tem essa de metáfora. É, eu... Muito tempo, mas Sim. tem essa discussão. O Mas você pessoal... acredita que é um dia mesmo. Então, nem entro nessa questão porque é a fé do cara e acho que a gente nem tem que debater isso, tá ligado? O problema é quando você. Igual eu falei com o Eberlin, a questão não é a fé dele, tipo, se ele defende a fé dele, tipo. É tranquilão. O problema é quando ele usa a fé pra explicar um fenômeno físico e trata isso como científico. Aí você tem que falar que é pseudocientífico. Não é questão pessoal. É só porque a regra do modelo é isso. Tipo. Mas agora, se o cara, o cara, por exemplo, Super Xandão, sincero, tipo, ó, eu acredito nisso na Bíblia, tipo, é isso, beleza, é isso que minha fé e agora você tratar, a questão vai ser se ele tratar isso como científico, né? Mesmo. Eu acredito que foi exatamente como tá lá na Bíblia. No dia primeiro, o Criador foi lá, criou. Viu que a terra era sem forma e vazia, e a escuridão pairava sobre a terra. No dia primeiro ele foi lá, criou luz, disse haja luz e houve luz, separou luz e trevas. Depois, se não me engano, no quarto dia, ele trouxe os dois grandes luminares, o maior para governar o dia, que é o sol, o menor para governar a noite, que é a lua, e assim por diante. Criou a parte seca, que é o que a gente conhece como terra, fechou a terra com o firmamento, o domo, que é a palavra utilizada lá no texto bíblico. Então dá a entender que ele fechou a terra com um domo, separou as águas de cima das águas abaixo. As águas que estão abaixo de nós é o que a gente conhece como os oceanos, que estão em volta da Terra, e as águas de cima, que são conhecidas como as águas primordiais. E que, teoricamente, ninguém nunca teve acesso a isso. Porque se a gente for considerar aqui que o modelo da Terra plana é um modelo efetivo, que é realmente o que faz jus à nossa realidade, ninguém nunca conseguiu passar do domo. Se ninguém nunca conseguiu passar do domo, não tem como saber como é lá fora. O universo que a gente conhece... Então, a gente nunca foi na Lua, ou a Lua tá dentro do domo. E a Voyager? Então, a Voyager quebrou o modelo, né? Eu tô maluco. Ou viajei agora. Porque a Voyager saiu do sistema solar e ela manda sinais falando que saiu do sistema solar. A gente tem várias sondas que saíram do sistema solar. E as sondas que foram pra Marte é tudo fake. Aí que é complicado, porque tipo, você tem que. Ele mesmo reclamou, nossa, tem que ter um monte de detalhes. Mas a Terra plana também tem que ter um monte. Tem que refutar um monte de detalhes pra funcionar. E as sondas que saem, tipo, já foram pra Marte, já foram pra Lua. Você tem sonda chinesa, você tem sonda russa, você tem sonda americana. Você tem a Voyager, que já saiu do sistema solar. Você tem vários. Você tem estação internacional espacial. Então, tudo isso teria que ser uma montagem de todos esses países e todos esses conglomerados, e não só a NASA, mas a NASA, a agência russa, a agência chinesa. O Brasil teria que estar no meio também, porque o Brasil já levou astronauta, e todos os outros países que já levaram astronauta. Então, ou a estação espacial está dentro do domo. Mas a Lua está dentro do domo, provavelmente, né? Então a estação espacial estaria dentro do domo também. Tudo teria que ser fake também, né? Então, pro modelo a diferença é que o modelo da Terra plana não tem nenhum tipo de observação dele, dos fenômenos que eles falam que existem. Agora, o modelo heliocêntrico, nós temos observações. Nós temos fórmulas da gravidade, nós temos observações de fotos, nós temos observações da curvatura da Terra, né? Se você vai pra praia e você vê um barco viajando, saindo no horizonte, aquilo é prova de que a Terra é curva, né? Porque se a Terra fosse plana, você veria o barco inteiro sumir, né? No horizonte.
Mas você vê um barco sumir aos poucos, né? Primeiro some a polpa, depois ele vai descendo, descendo, saindo um mastro, porque ele faz uma curva bem pequena. E tem vários experimentos que comprovam a curvatura da Terra. O experimento de sombras, né? Você tem regiões que as sombras são diferentes por conta da incidência de luz solar numa curvatura. Se você tivesse uma Terra plana, as sombras seriam todas iguais, porque não teria curvatura. O fenômeno das estações é por conta da Terra globo, porque durante o movimento da Terra em torno do Sol, regiões vão ter mais incidência do Sol do que outras. Então a gente vai ter o fenômeno de inverno e verão. Quando é inverno num hemisfério, é verão em outro, porque por conta da curvatura, uma região está tomando menos Sol que a gente. Então, a gente tem essas observações que a gente vai para o mundo e eu consigo observar. Agora, quando se fala da Terra plana, eu posso ser a pessoa mais. Tipo, e eu estou tentando ser, por exemplo, agora, a pessoa mais tranquila possível, sem nenhum tipo de agressividade, tentando entender de verdade a teoria da Terra plana. E eu vou pra materialidade, pro mundo, e não bate. Não bate. Tipo, não bate os experimentos. Não bate essas observações. Tipo, uma simples sonda quebra essa questão na minha visão. Posso estar enganado. Mas uma simples sonda já quebra o argumento inteiro. A Voyager já quebra, na minha visão. Posso estar enganado, né? Conhece como o universo bíblico é o universo observável. São as estrelas e os planetas que compõem o firmamento. Que foi onde, isso está lá em Gênesis, no texto bíblico, onde o Criador colocou essas estrelas. Por quê? Para governarem os dias, os anos, as estações. O Xandão tem que falar, esse modelo tá certo ou errado, porque esse modelo, a Lua e o Sol tá fora do domo, então a gente já saiu do domo. Isso é bíblico, tá no texto. Então, ele dá muito detalhe do porquê que ele criou cada coisa e para que ele criou aquilo. Isso qualquer pessoa que vá lá e faça uma interpretação vai entender. O que não faz nenhum sentido é você falar que a Terra é uma bola molhada. Essa foto tá errada. Essa imagem tá errada. Mostra a imagem que você colocou e depois O que outra. não faz sentido, o que não faz sentido é você ler Gênesis e interpretá-lo do ponto de vista que tudo que está sendo dito ali faz jus a uma bola que está girando em torno do seu próprio eixo no espaço, inclinada, com água grudada nela, vagando numa velocidade absurda, rumo ao universo afora, passando aí de galáxias e galáxias. Esse é o modelo heliocêntrico. Então a gente está em movimento. A gente tá em movimento em torno do Sol. Ele fala como se quem tá em expansão é o universo. Não sei se ele confundiu. O universo está em expansão e isso a gente observa. A gente observa o universo em expansão através de telescópios. Agora a Terra, ela tá no movimento heliocêntrico, por isso o modelo. Hélio, Sol no centro, Terra em volta, fazendo um movimento elíptico. Quer ver, ó? Eu acho que tem umas imagens aqui que eu gosto muito de usar. Será que eu consigo achar rápido? Será que eu vou ter que usar a magia da, da edição? Eu acho que não vou precisar da magia da edição, consegui achar rápido. Animações astronômicas, não sei do IAGE, Instituto Astronômico da USP. Eu gosto muito, só pesquisar aqui, ó, animações astronômicas USP no Google, é que eu peguei direto o link, né, porque eu já uso isso bastante. Mas, ó, por exemplo, você tem algumas animações que mostram, né? Então, que a gente tem esse movimento, ó, primeiro, não consigo parar porque é um GIF. Primeiro que eu falei, né? A Terra, ela tá... Essa aqui é uma animação que tenta mostrar as estações. Então, a Terra, ela não é perfeita, não é um círculo perfeito, né? Aqui eu tenho um achatamento dos polos. E ela também não tá perpendicular, entende? Ela não tá, tipo, num ângulo de 90 graus pro Sol. A Terra, tipo, ela não tá assim pro Sol. Ela tá assim. Ela tem um ângulo de inclinação em que, tipo, eu tenho o Sol, eu tenho a imagem e tô eu falando aqui como se eu não já tivesse a imagem, mas é pra... Eu gosto de tentar ser o mais didático possível. Então você tem um ângulo de inclinação. Então a Terra, ela não tá se movendo, tipo, pro espaço aqui.
Senão, tipo, toda a o que acontece é que o universo tá em expansão. Mas é como se a gente estivesse, tipo, correndo pela galáxia, assim. E ela tá em movimento, ela vai fazendo movimento de translação enquanto faz o movimento de rotação. São dois movimentos. A Terra se move em torno do Sol, que é um movimento de translação, que dura 364 dias e algumas horas. E ele faz movimento de rotação, que dura 24 horas. E, dependendo da posição que eu tô aqui nessa elipse, isso aqui é uma elipse, partes do globo vão receber mais ou menos luz do que outras partes do globo. Isso faz o fenômeno. Não só isso, certo? Mas esse é um dos principais fenômenos que fazem a... as estações. Tudo bem? Deixa eu ver se tem outra. Gente aparente. Essa aqui. Vídeo. Não. Tem outro. Mas eu perdi agora. Mas. Depois, eu esqueci qual que era que eu gosto de usar também. Mas eu acho que só esse. Aqui, ó. Variação de iluminação na Terra através dos anos. Isso aqui mostra, né, ó. Através do ano, a- as partes que vão ser mais iluminadas e menos iluminadas, assim. Parte que tá sendo mais iluminada e parte que tá sendo menos iluminada por conta daquele fenômeno que a gente viu, né? Mas é isso. Não vou me alongar muito não pro vídeo não ficar gigantesco. Enquanto a gente tá É. conversando aqui, a gente tá vagando pelo universo aí afora, certo? E você não acredita que seja assim? O problema não é questão de acreditar, Vilela. O problema é que, primeiro de tudo, quando você olha pros céus, Tá. muitos caras que defendem a Terra Globo, eles gostam de falar sobre os céus e as estrelas, né? Por algum motivo que É eu não porque sei. não é nem terra redonda, é a terra Esférica. esférica, né? Porque redondo pode ser plano também. Isso daí, ó. Esse é modelo isso? aí, sim. Vamos ver se eu entendi aí. Vamos Esse daí é um bom lá. modelo. Abóboda da Terra Domo. É a Terra circular, a Antártida fazendo 360 nela, o Polo Norte, que é o norte magnético ali no centro, onde Ah, o vórtex magnético está. Tá. Tudo nesse modelo, o eletromagnetismo que predomina. Ele vem à frente de tudo. Nós temos, dentro de todas as leis, das leis da natureza que governam o mundo, nós temos o eletromagnetismo, nós temos força nuclear forte, força fraca. A fraca pode ser desconsiderável também, nós temos a forte e nós temos a gravidade. A gravidade ela vem por último. A gravidade ela é a perdedora das É a forças. mais fraca. Ela tá sempre por último. O eletromagnetismo que comanda esse modelo aí. Mas você acredita ou não na gravidade? Porque, de novo, se você acredita na gravidade, esse modelo aqui não faz sentido nenhum, porque eu tenho uma força da gravidade, como que esse modelo se sustenta? O que que tá sustentando esse disco no meio do espaço? Esse disco iria afundar, porque justamente você tem a gravidade, é muita massa espalhada assim numa superfície plana. Tem como. Se existe gravidade, certo? Se existe gravidade, se você. Tipo, esse modelo só faz sentido se não existe gravidade. E por quê? Porque não pode existir gravidade, porque a gravidade fez isso com a Lua. Fez a Lua ficar circular, assim, e com os outros planetas que estão em volta. E como que a gente tá tão perto do Sol, assim? A gente tá muito perto do Sol. Então, o Sol teria que ser muito menor do que ele é. Não teria que ter gravidade. E o Sol teria que ser muito mais fraco do que a gente conhece. Porque mesmo um Sol menor, liberando energia como ele libera, não teria vida na Terra. Teria vida na Terra. E você não teria estações, né? Por exemplo, imagina esse domo aqui. A luz bate e o domo para a luz, o calor, porque a gente só sobrevive na Terra por causa de um fenômeno que a gente chama de efeito estufa, que retém calor. Porque a maior parte do calor que o Sol traz para a Terra através de luz solar, ele é refletido e iria para o espaço, a gente perderia esse calor e a Terra seria muito mais gelada do que ela realmente é, certo? Sem esse fenômeno não teria vida. Então aqui como que funciona? O Sol, se o Sol está muito perto, emitindo muito calor, teria um problema. Porque esse fenômeno do efeito estufa também só funciona perfeitamente porque a gente está numa distância segura do Sol, por entre aspas, e a gente tem alguns planetas nos ajudando também, né? Então esse modelo, pô, mas teria que
teria que ter uma explicação física própria. Não dá pra pegar as explicações físicas que a gente tem e aplicar nesse modelo. Porque só de você admitir a gravidade, você quebra o modelo, porque a gravidade é uma força. Tipo, eu não sei se eu tô conseguindo explicar. Na minha cabeça é aquele problema, né? Na nossa cabeça às vezes tá claro, mas talvez você não consiga explicar. Eu tenho que baixar. Eu tenho que baixar aqueles bagulhinhos de fazer desenho na tela? Será que tem um que o OBS pega? Se você souber aí, me fala nos comentários. Porque aí dá pra desenhar na tela. Nesse momento eu queria desenhar na tela, porque eu não. Porque seria interessante, tipo, desenhar na tela pra mostrar. Mas eu tô tentando fazer com o mouse. Aqui, ó. Nesse círculo aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui. É aqui que ele falou que é o centro magnético. Se a gravidade tá funcionando, vai ter uma força aqui. E essa força vai fazer com que esse disco quebre. Ou que a massa se recomponha e se forme num círculo, num globo, né? Isso eu tô usando todos os meus parcos conhecimentos de física, que são poucos. Então nós temos ali no centro o vórtice magnético, nós temos o domo ali que fecha a Terra, temos a Antártida que faz o 360, circundando a Terra. Então nada consegue sair ou entrar na Terra, dentro desse modelo. Acima da abóboda, nós temos ali o que seria Mas o mar essa abóboda primordial. é o quê? É uma É o coisa domo. física? Sim, seria algo intransponível. Dentro do texto bíblico é isso. É algo sólido. Vem da palavra háquia, que no hebraico é uma estrutura sólida, Não tem firme. asteroide, essas Não, coisas? nada. O que acontece nos céus, dentro do modelo da Terra plana, são eventos celestes, por conta do eletromagnetismo. Eu não sei se você já viu, por exemplo, sprites, Sim. esse tipo de fenômeno. O nosso céu, ele é elétrico. Então, A aurora boreal. exato. Ele produz, por conta desse eletromagnetismo, e a Terra ser elétrica e magnética, ele produz esses efeitos. Então, aquilo que eu falei sobre a Voyager eu já quebraria esse modelo, né? Porque a Voyager saiu do domo. Nos céus, que a gente consegue ver de quando em quando. Quando o assunto é meteoro, e vira e mexe eles falam que caiu algum meteoro aí na Terra, tudo isso é muito questionável. Até um que extinguiu os Isso, os dinossauros, que é a cometa, teoria né? que todo mundo, né, costuma pensar e levar mais em consideração, né? Mas aí dentro dessa linha de pensamento, esse meteoro não teria sido o motivo pelo qual os dinossauros foram extintos. Aí esse já é um assunto que precisaria desenvolver. Isso a gente já sabe através de análise, né? Um meteoro provavelmente foi a pá de cal. Pelo que eu vi, pelas últimas informações que a gente tem, o meteoro não foi, tipo... Nossa, o meteoro extinguiu totalmente. Não, os dinossauros já, por uma série de fatores, que a gente não sabe todos os detalhes ainda, mas principalmente por questões alimentares, parece, o meteoro foi a pá de cal. Tipo, quando o meteoro caiu, já tava ruim a situação pros dinossauros. Um estudo mais aprofundado para entender o que poderia ter acontecido. Mas dentro do modelo da Terra plana, como nadam entre... Pô, gente, o meteoro também quebra, porque teve meteoro até lá em Minas, que o cara tava dando banho de detergente no meteoro. Todos os meteoros que já caíram no mundo são fakes. Todos os eventos... De novo, a Terra plana precisa também de muita boa vontade e muitos eventos e muita perfeição pra existir. E de novo, a gente vai pra fora, igual o Bilbo Bolseiro, the adventure is there, e a gente não vê nenhum desses fenômenos. A gente vê fenômenos da Terra no formato heliocêntrico. sai da Terra, a questão do meteoro não entra em linha de conta ali. Não seria entrada em linha de conta. E essa questão de dinossauros também é uma questão polêmica, porque dentro do próprio debate do criacionismo contra a ciência naturalista tem essa polêmica dos dinossauros. Sim. Né? O Eberlin, por exemplo, disse que os dinossauros são... Quando se fala que conhecimento pseudocientífico é problemático e pode alimentar outros tipos de conspiração e outros tipos de ciência, a galera fica brava. A galera fala, mas o que tem isso aqui dentro? Complicado, a gente nunca sabe como os argumentos que nós utilizamos e que nós propagamos podem ser utilizados por outrem. são mais novos do que a recente, gente pensa. E não é que ele disse, as evidências que ele apresenta, que ele disse que foram coletadas, né, ter sido mole. O Eberlin não apresenta nenhuma evidência da Terra de jovem, gente.
Nenhuma. Tecido mole não é evidência da Terra jovem. Mesmo que eu tenha encontrado um pedaço de carne de dinossauro, ele não é um. Não tô querendo ser, tipo. É porque não encontrou um pedaço de carne de dinossauro. Encontrou pedaços de tecido moles fossilizados. E você precisa de muito mais argumentos, muito mais embasamento pra falar que dinossauro. O argumento do Herbert é tecido mole e Marco Polo. Desculpa. Tecido mole a gente ainda tá estudando e tá descobrindo o que aconteceu, e a gente já tem algumas hipóteses que o próprio Pirula falou, mas o Herbert não aceita, porque ele não quer entender ou não tá querendo ceder a como a ciência trabalha, mesmo ele tendo sendo cientista, mesmo ele tendo publicado artigos, ele sabe que é assim. A gente começa com explicações e com modelos laboratoriais. A gente nunca vai ter uma explicação 100% exata do que aconteceu para esse tecido mole ter sido preservado. A gente tem algumas suposições, hipóteses que vão se fortalecendo com o tempo e com o trabalho científico. Mas é isso. O Herblin só tem o tecido mole e o Marco Polo. Me desculpa, isso não é evidência nenhuma de que a Terra é jovem. O Noé não é evidência nenhuma de que a Terra é jovem, sabe? É uma evidência de fé. E tudo bem. Ele pode ter essa fé, o Xandão pode ter essa fé. Mas agora falar que isso é evidência científica é problemático. Encontrado em. Isso daí o Pirula explicou aqui quando veio, né? Por que é. É isso então. Ficamos por aqui. Super Xandão. Um papo interessante até, né? Sobre terraplanismo e aerocentrismo. Espero que tenha sido de alguma ajuda. Espero que o vídeo tenha sido legal. Se você gostou desse vídeo, se você gostou desse conteúdo e quer apoiar, não esqueça do inscreva-se, do curtir, do comentário. Nossa, deu um café da manhã, deu um refluxo aqui. Do inscreva-se. E eu vou ficando por aqui e até a próxima.